Libertadores para vocês, oitavas de final já classificados, né? Para as oitavas de final já foram definidos. Então, vamos falar um pouco sobre isso aí? Já dá o like aqui no nosso canal, né, no nosso vídeo, na nossa live, se inscreve aqui também nas nossas redes, em todos os nossos canais e perfis, link para todos aqui na descrição, tem o canal de lives, tem o canal de cortes, tem diversos outros canais para vocês acompanharem nossa programação também, então dá essa forcinha pra gente e vamos lá falar sobre a Libertadores, né, porque Grupo A, já tivemos aí o Botafogo na terça-feira garantindo a classificação contra a Universidade de Chile. O Botafogo, que teve um jogador expulso no começo da partida, consegue um gol lá com o Igor Jesus, que ficou de fora da lista de convocação, né? Aí a galera já começou a dar uma cornetada, né? O Ancelotti tá fudido aqui, porque a galera vai cornetar ele em todas as convocações que ele fizer. E, assim, aqui no Brasil os treinadores já estão acostumados. Mas ele é a primeira vez que ele tá treinando aqui a seleção brasileira. Vai ter que se acostumar com essa cornetagem da galera, né? E aí, assim, não que eu ache que o Igor Jesus mereça demais aí a convocação e tal, mas é um dos nomes que tem que estar no radar, né? Então, o Botafogo vence aí por 1-0, segura lá a Universidade de Chile, tomou uma pressãozinha, né, lá na reta final do jogo, mas que conseguiu controlar bem, né, a Universidade de Chile e conseguiu passar de fase, eliminando a própria Universidade de Chile, né? O Estudiantes venceu também e aí ambos acabam passando de fase, ambos acabam se classificando para as oitavas de final. Estudiantes em primeiro, Botafogo em segundo. O Botafogo precisaria fazer mais 3 gols. Talvez nem isso, né? Porque iria para o outro critério de desempate que eu não sei qual é na Libertadores. Mas com mais 3 gols o Botafogo empataria em tudo com a equipe do Estudiantes. Mas é isso, né? Pelo menos passou de fase aí a equipe do Botafogo. E só precisava ganhar mesmo da Universidade de Chile, porque ultrapassaria a própria Universidade de Chile, certo? Então, independente do resultado do Estudiantes, o Botafogo se classificaria com a sua vitória. Mas, se o Carabobo tivesse conseguido fazer a façanha de empatar com o Estudiantes, o Botafogo teria sido líder desse grupo, mas está em segundo. No grupo B não tem brasileiros, então vamos passar rapidinho, né, com a classificação de River Plate e Universitário. De fora aí, então, Independiente Del Valle e o Barcelona de Guayaquil. Independiente Del Valle, que alguns anos atrás era um exemplo de time, um exemplo de gestão, né? Um exemplo de time que, com um orçamento mais baixo, conseguia criar várias equipes fortes, categoria de base muito boa, um time jovem, intenso, jogando muita bola, né? E hoje, eliminado aí na Libertadores, mas vai jogar a Sul-Americana. Então ainda tem a chance de chegar a um título importante na temporada. Mas passam aí River Plate e Universitário. No grupo C, o Flamengo conseguiu a classificação também, vencendo o Deportivo Táchira. E aí o Flamengo só precisava dessa vitória. Foi uma vitória que a torcida do Flamengo esperava um jogo com muito mais facilidade, já que o Deportivo Táchira perdeu todas as partidas, né? O Deportivo Táchira acabou engrossando o caldo para cima da equipe do Flamengo. O Flamengo teve dificuldade demais para ganhar do Deportivo Táchira, mas ganhou de 1-0 e era só isso que precisava, né? Com essa vitória, independentemente do jogo entre LDU e Central Córdoba, o Flamengo estava classificado e conseguiu essa classificação. O LDU venceu por 3-0 e aí ultrapassou a equipe do Central Córdoba, certo? Mas, se o jogo tivesse sido só 1-0 para a LDU, por exemplo, ou tivesse 1-0 mesmo, porque se fosse 2-0, teria ficado com saldo 3 e 7 gols marcados, né? Então estaria à frente do Flamengo de todo jeito. Se a LDU ganhasse por 1-0 também, repetindo o placar lá do Flamengo, aí o Flamengo ficaria em primeiro lugar, né? Mas ganhando a partida, independentemente do resultado entre LDU e Central Córdoba, o Flamengo estaria classificado, né? Porque um tiraria ponto do outro, ou os dois perderiam pontos. No caso de empate ou vitória do Central Córdoba, era o Central Córdoba em primeiro. No caso de vitória da LDU, a LDU ultrapassaria o Central Córdoba
e... Quer dizer, ultrapassaria? Não, precisaria do saldo também, né? Se ganhasse de 1-0, teria saldo 2 e o Central Córdoba saldo 2 também, né? E aí iria para 6 gols marcados, não ultrapassaria, né? A LDU não ultrapassaria o Central Córdoba. Então teria essa questão toda aí, mas enfim, o brasileiro Flamengo venceu aqui, fez o que precisava, mas teve mais dificuldade do que imaginou, tá ligado? Então, vamos lá. O grupo D teve esse jogo do São Paulo que teve, infelizmente, aquele caso de xenofobia, né, em relação ao Bobadilha com o jogador do Tadieres, o Navarro. E eu postei um vídeo no Espaço da Bola, não foi no canal de cortes, foi no Espaço da Bola mesmo, falando sobre o caso, mas sem ainda todos os desdobramentos, tá? Eu vou trazer aqui na live para vocês o que foi que aconteceu e também dar a minha opinião. Mas, resumindo, o jogador do São Paulo teve uma fala xenofóbica, né, e muito desrespeitosa com o jogador da Venezuela, Navarro, né, e quando eles estavam discutindo, o jogador do São Paulo soltou um venezuelano morto de fome, né, satirizando uma situação horrenda que acontece na Venezuela e que nenhum ser humano merece passar por isso, e usando isso daí para desrespeitar o jogador. Achei algo inaceitável e que é um crime, né? Isso aqui no Brasil. Tem que ser tratado como tal. Foi tratado como tal. A polícia foi atrás dele no vestiário, ele já não estava mais, ele saiu do Morumbi rápido, né? Fugindo realmente dessa situação. Meio que acobertado também pelo time do São Paulo. E que ele precisa se defender disso criminalmente, judicialmente. Certo? E as investigações têm que ser pesadas, ferrenhas. E as punições têm que ser ferrenhas também, pesadas também, certo? Ele já se pronunciou sobre isso, né, não dizendo que não fez nada. Meio que assumiu que fez, mas assumiu que fez besteira, tá ligado? Então, é isso. É importante também reconhecer o erro, mas que, cara, não é porque você errou e pediu desculpa que você tá desculpado, que está perdoado. Né? Então, que criminalmente seja julgado esse caso e que o Bobadilha pague exatamente pelo que cometeu, certo? Mas, enfim, São Paulo venceu esse jogo, né? Todo esse acontecimento foi depois de que a equipe do São Paulo fez o gol da vitória, né? E teve toda essa discussão, mas, enfim, a equipe do São Paulo classificada aqui em primeiro como um dos melhores times aí dessa primeira fase da Libertadores. E o segundo colocado aí é a equipe do Libertad. O Talleres, se tivesse empatado a partida, teria ultrapassado a equipe do Alianza Lima. Na verdade, teria mantido essa terceira posição, né? Então, para o Talleres, essa derrota significou o time estar eliminado de todas as competições internacionais. Né? Nem para a Sul-Americana o time foi. No grupo E, teve a equipe do Fortaleza, que eu já citei aqui, né? Nessa primeira fase ele teve mais sorte do que mérito. Porque se tivesse nessa última partida, com o empate, a equipe do Fortaleza ele teria se classificado. Mas no finalzinho, tomou aquele gol da equipe do Racing, né? E acaba perdendo a partida. E se o Atlético Bucaramanga tivesse vencido a equipe do Colo-Colo, teria ido para 9 pontos, teria ultrapassado o time do Fortaleza. Com um empate, o time do Fortaleza impedia que o Bucaramanga ultrapassasse, por conta do saldo, né? Era quase impossível o Bucaramanga tirar aí 7 gols de saldo. Lembrando, cada um perdeu um gol de saldo nessa rodada, né? Então o Fortaleza tinha 4, o Bucaramanga tinha menos 3. Eram 7 gols de saldo. Era muito difícil que o time do Bucaramanga tirasse esses 7 gols de saldo. Então um empate do Fortaleza praticamente garantiu o Fortaleza classificado. Mas no finalzinho perdeu. E teve a sorte que o Colo-Colo ajudou o time do Fortaleza, ganhou do time do Fortaleza. Fora isso, ainda teve a situação da equipe do Colo-Colo contra o próprio Fortaleza, que o jogo tinha sido empate,
né? Então o Fortaleza estaria com 6 pontos nessa última rodada e o Colo-Colo estaria com 6 pontos também, né? Porque teria um ponto a mais. E aí o Colo-Colo, entre aspas, poderia ter... teria torcida também, né, no seu próprio estádio e tal, então estaria mais na briga, sabe? Mas assim, até o WO também ajudou a equipe do Fortaleza, então são alguns pontos aí que ajudaram a equipe do Fortaleza nessa fase. Claro que não é só demérito, não é só a sorte que classificou a equipe do Fortaleza, tem seus méritos também, certo? E agora, tendo esse gap, esse intervalo aí do Mundial de Clubes, o Fortaleza tem espaço, tem tempo para se reforçar, tá? E entrar na disputa das oitavas de final mais forte, tá? Mas se entrar nas oitavas de final com essa mesma pegada da primeira fase, o time do Fortaleza não vai conseguir muita coisa não, certo? Infelizmente, cara, mas é um time do Fortaleza que se classifica, se mantém nessa disputa e agora pode também se reforçar para tentar brigar por algo a mais na Libertadores. Quem não pode brigar por isso é o Bahia, que eliminado, né? E o time do Bahia, cara, precisou ir para o estádio do Internacional disputar essa classificação, precisando ganhar o seu jogo para disputar essa classificação, certo? Se tivesse empatado, estaria com 8 pontos e o Internacional teria ficado com 9, não teria se classificado, né, a equipe do Bahia. Mesmo o Atlético Nacional tendo perdido o seu último jogo, né? E aí até correu o risco a equipe do Bahia de nem ir para a Sul-Americana, mas conseguiu essa classificação. Enfim, o Bahia não perdeu a classificação nesse jogo, na minha opinião, porque perder para o Internacional na casa do Inter, embora o Bahia para mim seja um time melhor, não é um resultado absurdo. Absurdo foi esse jogo aqui. O Bahia ter perdido para o Nacional do Uruguai em casa, quando ganhava a sua partida até a reta final do jogo. Esse jogo aqui foi chave. Se o Bahia não tivesse tomado a virada, teria 10 pontos agora. Estaria classificado, gente. Tá ligado? Então, assim, esse jogo aqui acho que foi o jogo mais demonstrativo do motivo da eliminação da equipe do Bahia. Claro, se tivesse ganho do Internacional, teria passado de fase. Então também é um jogo significativo, tá? Não tô querendo dizer isso, mas o time do Bahia perdeu as suas últimas 3 partidas. Essa daqui pra mim foi a mais categórica, porque se tivesse ganho até, teria ido pra esse jogo contra o Atlético Nacional com mais ímpeto, com mais pegada, tá ligado? Poderia até buscar um empate lá, mas enfim, acho que o jogo mais crítico aqui não foi nem ter perdido essas 2 partidas fora de casa, foi não ter ganho do Nacional, né? Essa partida aqui pra mim foi a mais sinalizadora dessa eliminação da equipe do Bahia. O Internacional não tem nada a ver com isso. Foi para sua última partida dentro de casa, precisando apenas empatar o jogo para se classificar. Fez mais do que isso, ganhou e está classificado em primeiro. Então, bela participação da equipe do Internacional, que no Campeonato Brasileiro não tá essas coisas todas, mas na Libertadores está na próxima fase. Então, meu amigo, tá bem, né? Pergunta aí pro torcedor do Internacional se ele tá triste ou tá feliz. Tá feliz da vida com essa classificação. O grupo G tem o Palmeiras, que, cara, o Palmeiras é indiscutível na Libertadores, né? Já tá bem no Brasileiro. Na Libertadores tá 100% de aproveitamento, o melhor time dessa primeira fase, né? Agora sim, historicamente, eu não sei como é que foram as últimas, tá? Não... Perdão. Não me lembro como é que foi exatamente as últimas Libertadores, mas pelo que eu tenho visto historicamente, sempre os times que terminam na primeira colocação, a geral da primeira fase, não tem vida longa no mata-mata não, né? Vamos ver essa equipe do Palmeiras, que no começo da temporada teve a perda do título do Campeonato Paulista para a equipe do Corinthians. Era um time que estava demorando ali para se encaixar. Claro, fez um grande Campeonato Paulista, né? Foi a segunda melhor equipe do Campeonato Paulista, né? Se não me engano. Não foi isso, cara? Acho que foi, né? Da primeira fase lá do Paulista. Teve a segunda melhor campanha. E aí, mas eu via até um Palmeiras que ainda não estava sendo
aquele Palmeiras que a gente imaginava, né? Aquele Palmeiras que a gente tinha visto nas últimas temporadas, mas que agora na hora do vamos ver, né? Na Libertadores e no Brasileiro, o time tá voando. Então, indiscutível, né? O time do Palmeiras. E só um 6-0 na última rodada aqui pra encerrar essa última fase. E aí, pra fechar aqui, Vélez e Peñarol classificados também no grupo H. Mas é isso, né? Sobre a Libertadores aqui ainda, né? E os times brasileiros aí nessa competição.